Bom, bom dia então para todos, bem-vindos ao nosso segundo encontro de discussão do Clube do Livro de História. Já queria parabenizar todos os presentes. Hoje a gente conta com os capítulos iniciais do nosso grande historiador Mark Bloch, certo? Chegou meu livro. E vamos seguir a mesma ideia da semana passada, né, do encontro passado, que é termos dois comentadores e uma pessoa que vai agilizando o processo aí, tudo bem? Então, não sei, mais alguém quer falar alguma coisa nesse começo? Gustavo, Gabi? Acho que não, professora. Podemos Bora, seguir. então. Nós temos, então, quem vai ser o primeiro comentador hoje, o Oi, primeiro participante é o Gabriel, né, Gabriel? isso. E depois a Larissa e o Alexandre Mettini, o Gabriel Alexandre Mettini vai a ajudar nos comentários também, certo? Bora então? Bem, posso começar? Pode. Bom dia, meu nome é Gabriel Felipini Afonso, eu sou do 4º ano de História. Infelizmente, eu tô com a garganta inflamada, então minha voz tá um pouquinho rouca. A gente está no segundo encontro do livro Apologia da História, o Ofício de Historiador, de Mark Bloch. E é importante a gente lembrar o que foi discutido anteriormente, que foi o prefácio e a introdução por Lilia Mertz e o prefácio do Legoff. Então, nesses dois primeiras vezes que a gente toca o Mark Bloch, eles acabam falando um pouco sobre as ideias que vão ser discutidas conforme o texto, que a gente vai retomar conforme toda a leitura. E durante a reunião passada, para quem tem curiosidade, foi discutido o questionamento das influências do Bloch para a gente como historiador e para as próprias pessoas que falam dele, no caso o Legoff e a Lilia Mertz. Alguns outros conceitos, como o conceito filosófico que existe dentro da história, e a questão da motivação do historiador, que vai ser retratado agora, se eu não me engano, no primeiro capítulo, vai voltar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar dos dois primeiros capítulos do livro, eles são breves, se eu não me engano, eles têm 20 páginas, coisas entre 10 e 20 páginas, mas bloco é bloco, né? Ele vai escrever pouco, mas ele vai falar muito. Então é importante a gente discutir isso, e agora eu passo a minha fala para a Larissa, que vai falar mais a fundo do capítulo 1 e do capítulo 2. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Larissa e eu vou falar um pouquinho sobre os dois primeiros capítulos, como o Gabriel falou. E só dando uma ideia do que será retratado, nesses capítulos, pelo que eu percebi, há a ideia do Bloch de fazer com que o leitor ele se aproxime tenha familiaridade de alguns conceitos chaves da sua tese, da sua ideia, sendo eles a história, o seu objeto e também onde esse objeto estará inserido. Ele inicia, né, no capítulo 1 falando, na verdade, no capítulo 1 há uma busca por características que possam não limitar, mas definir a complexidade da história. Você vê que ele discute essa ideia da história como um não tribunal e também da história não como algo que limite o que é ou não, o que deve ou não ser estudado. Então, e com isso, ele insere o objeto de estudo, que não é o passado, mas sim os homens no tempo, o que ele chama de ciência dos homens. E esse tempo histórico, ele define como a antítese do contínuo e da perpétua mudança. É bem complexo, de fato. Acho que nós poderíamos ficar um pouco discutindo essa ideia do tempo, porque ele deixa um pouco aberto essa questão, né? Ele discute, mas deixa aberto para outras interpretações. Eu acho isso muito interessante. E juntamente com esse tempo, ele deixa algumas problemáticas também, né? Que eu acredito que seja muito interessante para a discussão, que é o ídolo das origens, né?
a obsessão embriogênica que ele fala, uma confusão entre filiação e explicação. Eu achei isso fantástico. E a ideia do passado e presente. Nós temos os devotos do imediato. Ele dá um exemplo muito interessante de um físico que a ideia de que, como o Sol está mais distante do que a Lua, nós tendêssemos a achar que o Sol tem menos influência do que a Lua. E ele fala isso com relação ao passado, e esses devotos do imediato, e também uma crítica aos antiquários. Tem aquela passagem linda do Henri Pirenne, que ele fala sobre Mark Bloch está em uma cidade e ele apresenta a ideia de vamos visitar uma prefeitura nova, né? E depois ele complementa. Se eu fosse um antiquário, eu só teria olhar para as coisas velhas, mas eu sou um historiador e é por isso que eu amo a vida. Eu acho que é muito interessante essa passagem, justamente por conta até mesmo da historiografia do tempo presente. É uma coisa muito atual, a historiografia do tempo presente, mas também muito importante. E já no capítulo 2, agora que ele já apresenta ao leitor o objeto de estudo e onde ele está inserido, que é o tempo, nós temos os métodos, que como a história é apresentado como uma ciência dos homens, ela precisa de um método. E esse método, a observação histórica, tem suas particularidades. Nós temos a ideia do conhecimento direto e indireto, o historiador que por si só consegue elaborar o conhecimento sem precisar de um interlocutor entre ele e o documento, a complexidade dos vestígios e, por fim, os testemunhos e sua transmissão. Eu acredito que nesses 2 capítulos nós vemos a complexidade da história, juntamente com o fato de que não há como limitá-la a um certo a uma certa caixinha. Então, acredito que seja isso, os pontos fundamentais, e agora posso passar a palavra para o Metni para ele fazer os comentários finais. Bom dia a todos. Eu vou ser o comentador da sessão de hoje. E tem alguns pontos dos 2 primeiros capítulos que traz aquela dúvida na gente, né? E eu acho que as principais pontos que a gente pode apontar assim seria na parte 2 do capítulo 1, que é a história e os homens, em que ele aponta que a história é a ciência do passado e que o homem ele tem essa dificuldade de se desvincular do presente e o passado e acaba julgando o passado com os olhos do presente, certo? E que aí depois ele encaixa no tempo histórico. Para nós e para vocês que estão vendo depois, qual que é a relação e como que vocês conseguiriam fazer essa situação de desvincular o presente e o passado para poder analisar o passado, como o Bloch prevê? Ele propõe, quer dizer, ele propõe para gente. Como que seria essa caminhada, esse trabalho que o Bloch tenta propor para gente? Há um artigo muito interessante Estava conversando com o Pedro sobre isso ontem, do Ronaldo Weinfans. Ele fala do juízo da história e da historiografia, alguma coisa assim. E essa ideia do distanciamento e tudo mais, ele faz uma crítica a Bloch com relação a isso. Eu achei fantástico. É com relação à Estranha Derrota, que ele apresenta ali um Bloch
que talvez seja um pouco contrário ao que ele diz. O Bloch também, como sujeito histórico, ele sente a influência de seu tempo e, mesmo falando que a história não pode ser um tribunal, na Estranha Derrota você vê um pouco do Bloch juiz. Isso é muito interessante. Ele traz também a ideia de que, agora passando, não sei o que vocês acham da história como um tribunal. Eu lembro do discurso da Dilma Rousseff, quando ela diz, nós seremos julgados pela história, alguma coisa assim. E qual é a relação disso? Tem duas passagens interessantes do capítulo do Weismann, que ele apresenta a história como um tribunal que deu certo. Uma com relação ao Carlos Ginzburg, que através da história ele consegue libertar ou tenta libertar um certo indivíduo da prisão, não me recordo quem no momento. E você tem o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, fantástico, né? E de que maneira o Bloch, quais são os limites para esse juízo da história? Será que há? Né? Eu acredito que seja muito interessante essa discussão. E o Ídolo das Origens me lembrou uma coisa muito interessante, que é o fato do paternalismo. Nós falamos muito de pais de alguma coisa, né? John Locke é o pai do liberalismo, eles falam. Ou até o próprio Edmund Burke, agora a Flávia vai dar um sorriso, que é o pai do conservadorismo, né? Essa ideia paterna, às vezes, ela pode ser um pouco problemática, né? A origem de algo você atribui ao ser como se ele fosse um ponto fora da curva e criou algo novo, né? E acho também que a gente pode discutir um pouco sobre isso. Mas queria ver sobre o que vocês acham da história como um tribunal. Será que funciona? Será que nós seremos julgados pela história? Obrigado, viu, Larissa, pela contribuição. E aí, a gente vai ser julgado pela história? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu queria tentar responder a pergunta de vocês dois. Eu acho que não. Eu acho que a gente não vai ser julgado pela história, a gente vai ser julgado pelos historiadores. E isso é uma coisa que o Mark Bloch vai falar aqui, que quando eu li, eu já voltei lá para o primeiro ano, para um texto que a Luiz passou em Fontes, que era Documento Monumento. Não lembro agora quem era o autor, mas acho que vocês devem lembrar, porque é um texto famoso, minha cabeça que é meio assim. Mas o Mark Bloch, ele vai falar aqui, eu estava procurando, que ele fala que as fontes, elas só falam se o historiador souber questionar, souber interrogar, né? Quando você pega uma fonte para fazer uma pesquisa, para fazer uma análise, a história não se faz sozinha. Quem faz a história é o historiador. Então, tentando responder a pergunta de vocês dois, o que eu acredito é que seja isso. Então, eu acredito que não tem como a gente desvincular o passado do presente, porque o historiador está no presente fazendo a história do passado, né? Por assim dizer, assim, entre aspas. Então, a gente faz a história de acordo com as nossas convicções, né? A gente acaba colocando um pouco da gente na história que a gente faz. O historiador coloca um pouquinho dele na história que ele produz. Então, eu acho que é isso, sabe? Que é essa questão aí. Na minha opinião, né? Eu gostaria de saber de vocês também o que vocês acham. Obrigado, Gabriela, pela participação. Agora, na minha opinião sobre isso, o Bloch ele fala no texto um negócio, que é um provérbio árabe, que eu acho que encaixa perfeitamente nessa questão do historiador presente analisando o passado, que é os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais, que é, independente do tema que for, se o historiador ele for de uma época diferente, ele vai analisar de uma forma totalmente diferente do que o historiador da outra época. Por isso que sempre a gente tem, quando a gente vai procurar fonte, livro, artigos sobre as coisas, a gente às vezes procura a mais recente, a mais atual, do que às vezes procurar a de 90, 80, de 70, que fala sobre o assunto. Porque às vezes a gente
ter em consideração que aquela informação está ultrapassada. Ela não está, não é uma informação atualizada sobre o tal tema. Mas isso às vezes pode ser meio equívoco, porque aquela seria uma análise do tempo daquela pessoa sobre determinado tempo. Então, às vezes, você pode ter uma análise daquele tempo através da análise daquela pessoa sobre aquele outro tema. E acaba virando, às vezes, uma bola de neve, né? Ai. Vamos lá. Tem outro... Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu Eu posso falar quero. rapidinho também? Pode falar, pode Vai, falar, Gustavo, pode falar. depois eu falo. Não, vai você, vai você. Não, é só para complementar o que a Gabi falou, porque eu concordo muito com o que ela disse na questão de a gente vai fazer as perguntas para a fonte. E nessas de fazer as perguntas para a fonte, é o presente que vai estar falando ali. É o nosso presente, a nossa vivência. Então, só para pôr na prática isso, pessoal do primeiro ano, etc. Por exemplo, agora a gente no quarto ano está tendo que desenvolver artigos científicos, né, para entregar no final do ano, e etc. O meu vai ser sobre o Saci Pererê, aqui em Botucatu, e por que que ele tem desaparecido. Mas por que que eu estou fazendo isso? Por que que me gerou essas perguntas? É o fato de eu ser negro, hoje em dia, é o fato de eu perceber que o Saci aqui em Botucatu está sumindo. Então percebam que as perguntas que eu estou fazendo dizem respeito a mim e à minha vivência, mas eu estou indo lá no passado buscar as respostas. Então vai estar sempre tendo essa conexão. A gente nunca vai conseguir desvincular totalmente. Eu não acho que dá também. Só para complementar o que a Gabi falou, mas pode falar, Flávio. Eu ia falar outra coisa, mas agora você me puxou para outro lado. Vou falar duas coisas, então. A primeira é, a gente tem que tomar cuidado. Vocês estão certíssimos, assim, em todos os apontamentos. A gente só tem que tomar muito cuidado para, na hora de interrogar as fontes, a gente não torturar as fontes, né? E o que isso significa? É você forçar a barra para fazer com que a fonte diga o que você quer que ela diga. E isso é um problema muito sério entre os historiadores, na verdade, dentro das ciências humanas em geral, né? Porque às vezes a gente quer ouvir certas coisas e a gente quer que as fontes nos digam isso exatamente, Gabi, procurar as coisas onde não tem. E aí, essa que é a nossa grande dificuldade como historiadores, que é trabalhar no presente, é óbvio. A gente está no presente, a gente vive o presente, mas a gente olha para o passado e toma o passado como fonte, como base. E correr o risco do anacronismo é sempre muito grande. Hoje, mais do que nunca, quando a gente vê tanto revisionismo histórico. E essas pessoas, inclusive, vão até algumas fontes para tentar provar certos pontos de vista. E isso, gente, é muito sério, né? Então tem que tomar muito cuidado nesse ponto para a gente não forçar a barra e não torturar essas fontes. Mas aí eu dei risada quando eu estava lendo lá na página 52, né, quando ele diz o seguinte: somos então, logo no primeiro parágrafo da 52, somos então um jurado dos tempos antigos para codificar as tarefas permitidas às pessoas do ofício. E provavelmente, uma vez a lista fechada, reservar seu exercício a nossos mestres patenteados, os físicos e os químicos são mais esclarecidos, já que nenhum deles, que eu saiba, jamais foi visto polemizando sobre o direito respectivos da física, da química, ou da química física, ou supondo que o termo exista da física química. Eu dei risada porque, assim, ele tá, né, brincando com essa questão do tipo, eu nunca vi o físico polemizar qualquer outra coisa, porque ele vai ali fala sobre aquilo, é uma ciência dura, né? Não é uma ciência humana. E eu fiquei pensando, coitado, né, do Mark Bloch, imagine ele vivendo hoje, em 2021, onde se polemiza sobre absolutamente qualquer coisa, né? Então, realmente, a gente tem que tomar também esse cuidado de fazer um equilíbrio, ter o equilíbrio que nos cabe enquanto a história é ciência. É claro que existe todo um debate, eu não sei até que ponto vocês já tiveram esse debate em sala de aula, quem é do quarto ano, sobre se história é ciência ou não é. Eu me lembro de ter tido no meu último ano de faculdade, tinha alguns professores da UEL que defendiam que história não era ciência, e a gente sempre acabava debatendo sobre isso. É um debate bastante interessante, né? Mas tomando a base de que a história seja ciência, a gente tem que tomar cuidado com muita coisa, pessoal, ok? Larissa tinha levantado a mão?
Ah, sim, professora. Uma das questões que eu acho interessante, ainda eu acho que está na página 59, ele fala. Eu ainda estou nas origens, eu estou julgando as origens, mas eu sempre estou no eterno retorno aqui. E ele fala das origens, ele critica, né? Origem do sistema feudal, onde buscá-las. Eu acho muito interessante essa dúvida dele, né? Porque eu, pelo menos, na minha iniciação científica, eu sempre vejo as pessoas buscando a origem do feminismo. Da onde surgiu? A origem disso. E eu percebi que na minha própria iniciação eu quero buscar as origens do antifeminismo do Brasil. Eu estou. E é quase impossível, de fato, nessas origens. E eu queria ver com vocês o que vocês acham dessa busca pelas origens do pensamento conservador, origens do pensamento monarquista, por exemplo, origens do sistema feudal. Vocês acham que é possível essas origens, a busca pelas origens, ou é mais complicado, assim como o Bloch fala? Eu gostaria, primeiramente, eu vou agradecer a Flávia e o Gustavo pela participação. E eu vou falar o que eu acho sobre esses negócios da origem, aí, que é um ponto que também me interessou bastante quando eu tava lendo. Que é o seguinte, eu acho que o negócio da origem, ela encaixa perfeita com o capítulo 2 inteiro, que é a observação histórica e o passar dos testemunhos. Porque é com o passar dos testemunhos que às vezes se cria o mito da origem. Ah, tal fulano foi o primeiro a fazer tal coisa. Tal ciclano é o primeiro a fazer X coisa. E conforme vai passando esses testemunhos de tais feitos, vai se tendo uma alteração nessa origem. Aí acaba criando as ramificações das origens. Como em casos de, por exemplo, governos, os primeiros governos monárquicos ou os primeiros diásporas, por assim dizer, da onde que surgiu a fenomenologia da palavra, por exemplo, a origem da palavra. O historiador ele tem bastante esse negócio de querer buscar a origem e não ver o meio que se formou a origem ou o processo de formação dessa origem, ao meu ver, né? Então, é importante buscar a origem? De certa forma, sim e não. Porque nem sempre a origem ela vai explicar o que acontece no atual e como ela se transformou dessa tal maneira. A Samira diz, né, que sente que o Bloch retoma bastante essa questão da história ser ciência ou não. Eu concordo, viu, Samira? Eu acho que ele está propondo esse debate, né, de maneira bastante sintomática, assim, né? E essa questão... Ah, pode falar, Samira. Oi, dá para me escutar? Sim. Sim, sim. Eu vim num cantinho aqui para falar sobre essa questão da origem. Não tô falando pensando em Bloch, nada, mas essa questão, tipo, eu acho que procurar a origem das coisas é mais um conforto pra gente, sabe? Porque tem aquele questionamento, de onde viemos, para onde vamos? Então, buscar a origem seria mais um conforto pra gente entender, tipo, ter uma explicação para as coisas. Então, acho que é mais uma necessidade, assim, às vezes a origem pode... o Metin tá falando que às vezes que a origem, né, vem de testemunhos e tudo mais, mas às vezes está certo ou não, mas é mais um conforto para a gente buscar as origens. É isso mesmo, eu vou voltar lá pro meu canto. Que legal, gente. Não, isso é sensacional, né? Eu fico... claro, eu vou puxar sempre para as coisas que eu estudo, enfim, e a Samira está certíssima quando ela aponta essa questão de que é o que traz conforto. Basta a gente olhar para as religiões todas lidam com a noção de origem, Sim. de onde eu vim, não é? E, inclusive, o Bloch cita, na página 56, o Renan, e eu fiquei pensando, quem será que é que ele está citando? Eu fui lendo e pesquisando, eu acho que ele está fazendo referência ao Ernest Renan, que foi um historiador, um filósofo e teólogo do século XIX, que vai falar sobre algumas questões ligadas à ciência e à religião.
Eu acho que pelo que ele está dizendo aqui, me lembra bastante isso, né? Mas em nenhum momento eu achei ele citando o nome completo, mas deve ser. Então, isso é bastante importante. É uma questão de conforto, e é isso que a Larissa diz também, do tipo, a gente está sempre obcecado pelas origens, porque isso vai reforçar o nosso ponto de vista muitas vezes. Tipo, ó, tá vendo? Eu falei, olha lá, tô desde o começo e tal. E, na verdade, gente, isso é importante a título da gente escrever sobre os assuntos e tal, mas em si talvez não mude a importância das coisas em si, né? Então, isso pode ser refutado, pode acontecer uma descoberta histórica a qualquer momento que te derrube nesse sentido. Então a gente não pode ficar se fincando as coisas e se apegando a elas nessa questão da origem, como se elas fossem, sei lá, um bezerro de ouro, sabe? Um negócio que a gente fica lá adorando o tempo inteiro, né? Eu concordo muito com isso, até porque se nas ciências exatas nem tudo é tão certo assim, por exemplo, estão criticando muito o Einstein hoje em dia. Não sei se vocês estão acompanhando isso, mas estão criticando toda a teoria dele também. Então, voltem isso para ciências humanas, que é muito, eu pessoalmente acho muito mais complexo. Puxa a sardinha para o nosso lado também. Eu acho muito mais complexo estudar o ser humano e, tipo, todas as nossas vivências, as nossas tendências. Então, pensando na nossa ciência histórica, a gente lida com vestígios. Então é tipo, é um fragmento do passado, às vezes, que a gente está vendo. Então, falar que ali a gente está encontrando a origem é bem improvável. Vale mais a gente estudar aquilo que o Mettner falou, as relações que estavam em volta, a cultura, os porquês de quererem achar que aquilo é a origem. Eu acho que vale muito mais a pena a gente fazer esse tipo de pesquisa. Porque encontrar a origem, tá, você encontra a origem hoje. Passa 10 anos, outra pessoa vai achar uma origem mais passada, mais, sabe? Ou de outra cultura, e assim vai indo. Então eu não sei se vale tanto a pena a gente ficar tão obcecado com isso. Exatamente. Eu vou ler o que o Pedro escreveu. Acredito que seja muito complicado tentar encontrar as origens de uma ideia, pois, em certo nível, todas elas bebem de fontes anteriores a ela, até mesmo as mais originais ou subversivas. Existem vários fatores a serem levados em conta, como o meio cultural que possibilitou o maturamento do pensamento, pretensamente primordial. As raízes do liberalismo podem ser traçadas dessa forma, por exemplo, a própria cultura de liberdade cultivada entre os anglo-saxônicos desde os tempos romanos e muito além. Sem dúvida, Pedro, sem dúvida. O Bruno continua. A origem, então, não deveria ser buscada pela impossibilidade de alcançar uma origem de fato? Você entendeu isso? Ah, tá. É um questionamento, né, Bruno? Desculpa, eu li errado, né? Então, não deve ser buscada. O que vocês acham disso, gente? Vamos parar de buscar as origens? Eu não acho que se deva parar de buscar as origens, até porque a Samira levantou um ponto muito importante dessa questão da sensação de conforto. Mas e quando a origem daquilo que você procura não é algo que te conforta? Entendeu? Aí você fica com aquele pensamento, não seria melhor não buscar a origem, porque vai que, entendeu? Mas a origem é sempre uma caixa de surpresa, né? Você nunca sabe o que tem até você procurar e você ter a sua própria visão da origem. Bom, respondendo um pouco a pergunta do Bru, assim como o Gá, eu acho que ela deve ser sim buscada, mas não como uma maneira primordial, né? Você, por exemplo, estuda sobre o feminismo e quer provar que o feminismo veio de tal, ou busca de que maneira ele surgiu. Eu acredito que a trajetória seja mais importante do que o próprio surgimento em si. A ideia da origem, ela é muito ambígua, porque, como o Pedro falou, se você for analisar mais de perto, a origem do liberalismo não está somente em John Locke. Ele teve influência de outros pensadores e de que maneira, de que tempo, o espaço onde ele estava influencia. Eu acredito que seja importante, é claro. O Bloch fala do demônio das origens. Não acho que seja um demônio. Não acho que ele não pode ser tão duro assim com
com quem busca as origens. Ele até fala do cristianismo, né, que é por essência uma religião histórica. Acredito que essa concepção religiosa, a maior parte das pessoas são religiosas, e os historiadores também são. E essa ideia de origem também está, eu acho que, inerente ao ser humano, a ideia de buscar um início, e gera conforto, e por vezes, quando não gera, há o problema da interpretação ser um pouco adulterada. Igual a Flávia estava falando, a ideia de você criar uma tese e buscar fontes para comprová-la. Né? O contrário, é uma coisa ahistórica. Então, acho que é isso. Acredito que seja muito interessante. Eu ficaria interessada em origens do antifeminismo no Brasil. Se tivesse um livro, eu compraria. Sabe? Eu confesso que eu compraria. Eu confesso que eu busco escrever esse livro. Porque eu acho que cria uma autenticidade, uma originalidade, né? Você criar. Mas não acho que seja o primordial, né? Eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, porque eu faço estudo sobre as monarquias, a forma do governo monárquico em si. Então, inicia como? Eu procuro primeiro da onde surgiu a origem da palavra monarquia, qual foi o primeiro relato histórico escrito do que é um governo monárquico. Aí depois você procura monarquias autocráticas, aí vai na formação da feudal, aí autoritária, absolutista, aí chega nas contemporâneas, que é o patronovismo, o constitucional, a orgânica, e vai fazendo todas essas variações para você chegar no que é hoje, o que se tem o significado de monarquia no mundo e como que ela pode se aparecer de diversas formas. Então, a origem às vezes ela ajuda, mas às vezes ela também atrapalha, porque eu poderia pegar da época feudal, onde é um ponto da nossa história que pode se considerar a origem das monarquias em si. Eu não necessitaria prever, indo ainda mais para o passado, para uma época romana ou antes mesmo de Roma, mais para os gregos ou para os primórdios das nações, na Mesopotâmia, no Egito, enfim. Então, a origem ela é algo importante de se buscar. De fato, a Gabi ela falou que a gente não. Eu concordo completamente, que a gente não pode parar de buscar essa origem, porque é o que traz a história como uma ciência. Mas a origem em si, ela não precisa ser buscada dependendo do tema que você for ver, na minha opinião. É o tema que você for ver. Gabi? Eu queria dar o exemplo da minha pesquisa também nesse contexto de origem, porque eu acho que a origem é até um pouco, assim, tá meio dentro da gente como historiador. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai procurar a origem. E eu fico pensando nisso porque assim que eu decidi que eu queria fazer IC, eu não sabia o que pesquisar. Aí eu pensei assim, não, eu vou procurar o primeiro periódico escrito por mulheres no Brasil. Eu queria o primeiro. E aí eu fui procurar o primeiro. Achei? Não. Mas achei um que me satisfizesse. Aí eu vou voltar lá para o começo, quando a Flávia falou que a gente não pode torturar as fontes. No meu projeto, eu achei assim que o periódico ia ser super pra frente, entendeu? Super feminista, um periódico não sei o que lá. E aí eu fui começar a ver que não era bem assim. Aí eu falei, ué, como assim? E não é realmente, não tem o que fazer. Como que. E aí, depois que a gente começa a estudar, a gente começa a perceber. A gente não pode falar de feminismo no século XIX, porque não existia feminismo no século XIX, existia o início de um movimento de mulheres, mas aquilo não era o feminismo, os feminismos, que feminismo é um movimento muito amplo, com muitas significações, muitas ramificações, e é um movimento do século XX. Então, a gente não pode falar, eu lembro até que teve um debate em Antiga, não lembro quem falou de feminismo lá na Idade Antiga, aí a Luiz falou, opa, peraí, que não tinha feminismo na Idade Antiga. Então é basicamente isso.
E aí, essa coisa da origem, a gente quer procurar, a gente quer pegar o primeiro, a gente quer saber por quê, sabe? E não tem como, a gente pode procurar a origem, mas a gente tem que ter noção de que a gente não vai achar. E se achar, depois vai vir outra pessoa que vai falar, então, mas isso aqui não era a origem tá mais ali. E se a gente for ficar procurando pela origem, aonde que a gente vai parar, né? Então, eu acho que existem temas mais interessantes dentro da história do que ficar focado em procurar uma origem. É a mesma coisa que se a gente ficar pensando tanto da onde a gente veio e para onde a gente vai, a gente não sai do lugar, não é? Se a gente ficar pensando muito, não, mas da onde o ser humano veio, da para onde o ser humano vai, você vai ficar tão assim pensando aqui, que você não vai sair do lugar. Então, Ou fica estagnado, Gabi, ou vira um fundamentalista, né? Porque são os sim. dois opostos, entendeu? Então, as obsessões, no geral, elas são muito ruins nesse sentido, né? Por mais Sim. que a gente, de vez em quando, fique obsessivo por um tema ou por outro, é legal que a gente fique, mas depois saia dele, entendeu? Porque senão a gente vira um fundamentalista, né? Exatamente. Pessoal, Oi, posso Gu. falar a Fala. palavra-chave do dia? Pode! Pode. A palavra-chave de hoje é origem. Olha só. Olha Tá só! Opa. bom? Eu vou fazer temático, todo dia vai ser temático. Perfeito. Adorei! Bom, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, inicialmente, né? Porque foi uma discussão muito boa mesmo. Deu pra gente trabalhar bastante coisa sobre esses dois capítulos e ainda dá pra trabalhar mais coisa, né? Dá pra trabalhar muito mais coisa. E eu gostaria de deixar essa pergunta pro pessoal que vai assistir depois, né? Pra eles falarem no comentário do vídeo lá, né? Qual que é a opinião de vocês sobre a origem? Ela deve ser estudada ou não deve ser estudada? Até que ponto se a gente vai se procurar a origem? Que a Flávia falou um negócio que eu pensei aqui, eu até dei risada. Mas se a gente ficar procurando muito entre a origem, a gente vai acabar chegando no fim. E se a gente ficar muito na origem, a gente vai acabar chegando até em Adão e Eva e vai chegar no presente aqui. Entendeu? Até porque tem uma frase que passou nos Transformers, mas eu acho que tem eles pegaram de algum filósofo, alguma coisa assim, que tem um catálogo lá no filme dos Transformers que é assim, é, o presente é o passado e o futuro é o presente, entendeu? Porque conforme a gente vive o presente, ele já é passado, mas o futuro é o nosso presente. Entendeu? Então o historiador, às vezes, ele acaba pesquisando o passado, mas o passado, para alguns, foi o presente deles um dia. Entendeu? E isso é muito bom e muito legal em si, da nossa profissão em si. E eu quero fazer uma última perguntinha só, antes da gente encerrar. Não sei se a gente vai encerrar agora ou não, dependendo. Mas que é essa relação que o Bloch traz para vocês da transmissão dos testemunhos? Que ele fala que dá um exemplo da antiguidade que tinha transmissão dos testemunhos sobre a poesia, e depois ele fala um pouco sobre os livros e as tarefas difíceis do historiador, que é de perguntar para a fonte e tirar essa informação da fonte. Como que se encaixaria essa transmissão dos testemunhos que o Bloch tanto fala? O Mattini, isso ia de encontro com o que eu ia falar agora no final, que é uma coisa, é uma dica assim que eu dou para vocês. Não fiquem só nos historiadores. É muito importante, eu acho que fica muito claro no texto do Bloch como um todo o quanto de gente ele cita que não é historiador. Ele cita filósofos, ele cita escritores, por exemplo, ele cita Goethe, ele cita filósofos como Leibniz. Então, ele não para, certo? E isso é extremamente importante para os historiadores. Você não deve abandonar qualquer outro tipo de fonte só porque ela não é histórica, no sentido que você espera que seja histórico, porque foi escrito por um historiador, né? Gabriel, Afonso?
Ainda nisso que você está falando, sobre buscar outras fontes sem ser de um historiador, na minha pesquisa, quando eu abordo genocídio, o conceito foi criado por Rafael Lemkin, que é um jurista polonês formado em relações internacionais e direito internacional. Isso é uma coisa que, quando você vai estudando genocídio, você vai percebendo que você tem que tomar um certo cuidado, porque apesar do jurista e do político conseguirem fazer uma análise muito detalhada sobre acontecimentos, eles não têm o viés histórico também. Apesar de o Lenkin viveu durante o Holocausto. Tanto, por sinal, ele tentou avisar antes, mas ninguém ouviu ele. Mas é interessante isso, é interessante trabalhar essa ideia de múltiplas áreas e poder estudar entre elas, mas sempre lembrar que, por exemplo, eu como historiador, eu tenho que ter uma metodologia mais histórica e eu tenho que trabalhar de certa maneira. Mas sempre é importante também ver as outras fontes. Obrigado pela participação, Gabriel. Flávia, também, muito obrigado. Gente, o que eu acho é que, assim, a história, por ela ter essa característica de... Não é dependência, mas de conexão com as outras áreas, as outras matérias, ela se torna algo muito mais complexo do que parece, né? Porque às vezes para você ver um tema assim, você não precisa, você não pode só ficar na história em si, você não pode só ser o historiador. Às vezes é necessário ser um pouquinho um economista, um pouquinho de um sociólogo, um pouquinho um antropólogo, um pouquinho de tudo, né? Mas sempre voltado, lembrando vamos voltar para sua origem, né, em si. E isso é algo fenomenal nessa área, né? Nesse curso. E. Complementando o que você está falando agora, desculpa te interromper. Não. Para falar uma citação, exatamente isso que você está falando, que está na página 81, que o Bloch fala assim: poucas ciências, creio, são obrigadas a usar simultaneamente tantas ferramentas distintas. É que os fatos humanos são mais complexos que quaisquer outros. É que o homem se situa na ponta extrema da natureza. Então, é exatamente tudo isso que vocês estão falando, resumido numa frase do Bloch. Isso mesmo. Aí entra o caso de uma interpretação minha sobre se história é ciência ou não. Para mim, história é uma meia ciência. Ela tem características científicas, mas na prática e no natural dela em si, ela acaba sendo algo social, algo natural do humano, que a gente tenta fazer ela numa forma de ciência para poder explicar os acontecimentos de forma racional. Porque se a gente não for explicar de forma racional, entra na parte do mito, do poema. Larissa? Bom, em defesa da ciência e da história, na minha humilde concepção, acredito que, né, começamos pela discussão do que é ciência. A ciência deve ser racional, é exata, ela só deve... Porque isso cai na discussão de que a ciência só pode ser na matemática, física, química, biologia. E eu acredito que não. A ciência, como o estudo e a procura e a formulação de hipóteses, ela pode sim ser encaixada na história, e até com relação a essa formulação da história, formulação de hipóteses, você tem características gerais da observação histórica, a ideia de que o historiador, ele falando como o Bloch fala, ele tem um esforço de inteligência estritamente pessoal na criação de hipóteses, que é um conhecimento direto, ou seja, a ideia de você pegar uma fonte e, por meio do seu conhecimento, e não somente pela transmissão do outro, criar uma hipótese sobre aquilo e procurar mais fatos que comprovem a sua tese, senão a ciência. Então, acredito que até nesse capítulo 1 e 2,
é a tentativa do Bloch de fazer com que a história se torne uma ciência, né? Na medida da ciência ser da história possuir um método, um objeto de estudo num certo lugar, né? No tempo. Então, acho que é isso. É isso, gente. Lara, posso comentar o que você falou? Claro. Eu concordo 100%, porque é uma coisa que a nossa ciência deixa a gente fazer, tipo, naturalmente. Enquanto as ciências exatas tentam fugir dessa ideia de vamos pegar uma coisa daqui, ou vamos deixar mais complexo as coisas. Tipo, eles buscam muito leis, sabe? Leis da física, etc. A gente entende que isso é praticamente impossível de alcançar, sabe? Até eles não conseguem de verdade. Se a gente for olhar, é o que eu estava falando para vocês, eles estão sendo revistos também, tem essa revisão que a gente faz. A diferença é que a gente entende isso como natural. A gente já faz isso na ciência faz tempo. Eles não fazem isso com tanta frequência. Mas isso acontece em qualquer ciência, porque todas as ciências, gostando ou não, são feitas por humanos. Então são, entre aspas, humanas também. Então vão ter influências culturais, morais. Por que o Newton fez toda aquela questão de lei da gravidade? Tem uma série, vocês já assistiram, chamada Cosmos, que é do Carl Sagan, o astrofísico. Ele vai mostrar tudo isso, como que o contexto que a pessoa está inserida vai influenciar também no jeito que ela vai fazer a ciência exata dela. Então isso não está intrínseco só na gente, está intrínseco em todas as ciências. Então é ciência sim. Eu só queria falar isso. Desculpa. Gente, eu sou apaixonada pelo Seiya, me desculpa, eu não pude, Ele é eu não perfeito, pude, ele é perfeito. eu não pude controlar, eu tô chorando, né? Mas hoje é o Nia de Titan, né? A gente tem uma. É, eu também. Obviamente, porque o Carl Sagan não tá mais aí, né? Mas é uma excelente Não, o série. professor, ele tá aqui no meu coração. Tá aí, Clarissa. Isso que importa, ele tá conosco, sim. Bom, Muito eu agradeço a participação de todos hoje, presente. E pro pessoal de casa também, se eles tiverem alguma opinião, alguma dúvida, alguma dica de como que a gente pode fazer as coisas ou melhorar, ou mudar algumas coisas que podem estar achando que tá meio estranho, eu acho que é bom eles darem esse feedback pra gente também, pra gente poder discutir depois e analisar e ver como que a gente pode fazer. E, por favor, lembrem o que é a origem para vocês, se ela é ou não importante. É algo que vale a pena ser bastante discutido. E se a gente falou qualquer outra coisa nesse meio tempo e vocês quiserem discutir também nos comentários, é muito bem-vindo. Sempre mantendo aquele respeito, né? Obviamente, tem que lembrar. Mas é isso. Muito obrigado a todos, tá? Valeu, gente. Obrigada. Excelente discussão. Vamos tirar uma fotinho. Ai,